depois nós temos a nossa ceia. Quero compartilhar com vocês, nós estamos compartilhando nesse mês palavras sobre a oração. Quem lembra o tema da semana passada? Quem lembra? Fala, Claudemir. Intimidade com Deus. Muito bem. A primeira foi oração, não é influenciar Deus, mas mudar quem ora. E a segunda oração, uma vida íntima com Deus. E hoje nós vamos trabalhar o tema oração, é ter a fé como fundamento. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Em reverência à palavra de Deus, nós queremos ler. Hebreus 11, capítulo 6. Hebreus 11, capítulo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu queria que você repetisse isso comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê que ele existe? Se você se aproxima dele, você precisa crer que ele existe. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pai, dá-nos discernimento, entendimento da tua palavra, usa-me como um canal do teu trono, que cada pessoa aqui seja hoje curada, ensinada, liberta, transformada pelo poder da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O fundamento da fé é crer na soberania de Deus. A oração sem fé na soberania de Deus é para dizer a Deus o que ele tem que fazer. Uma pessoa que ora sem fé na soberania de Deus, ela apenas diz para Deus o que ele tem que fazer. A essência da soberania de Deus não é os milagres, não é as respostas que você tem, não é uma vida sem problemas. A soberania de Deus, a essência da soberania é descansar, é confiar quando o milagre não veio, quando a resposta não chega e os problemas continuam. Amém? Essa é a essência da soberania de Deus. Às vezes nós dizemos assim: Deus fez um grande milagre na minha vida, mas ele talvez não fez na sua. Mas isso não importa, porque ele continua sendo soberano. Não é a dimensão dos milagres que ele faz que nós podemos dizer que a soberania de Deus está nisso. A soberania de Deus está na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus não se move como nós queremos, Deus se move como ele quer. Você só pode confiar em quem você conhece, não é verdade? Por isso que eu li esse texto de Hebreus 11, porque ele diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele existe. Todas as vezes que você vai orar, você precisa crer que Deus existe. Todas as vezes que você vai orar, você precisa dizer: Deus, eu sei que o Senhor é soberano. É como se você entra num táxi e você senta atrás e você diz para o motorista geralmente pergunta aonde você vai, e aí você diz assim: eu quero que o senhor ligue o carro, siga em frente, eu vou lhe orientar. E aí ele ele obedece, e aí ele começa a andar com o táxi. Daqui a pouquinho você diz assim: na próxima o senhor entra à direita. O motorista já fica cabreiro. Aí daqui a pouquinho você diz: na terceira o senhor entra à esquerda. Aí ele já olha para você e diz: o senhor poderia me dizer aonde o senhor vai? Porque ele não conhece você.
Ele não sabe aonde você está levando? É mais ou menos assim que nós fazemos com Deus. Quando nós não cremos na soberania de Deus, nós dizemos: Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso hoje, isso amanhã, essa semana, esse mês, esse ano. E se o Senhor pudesse ainda se lembrar de fazer mais isso. É assim que nós fazemos com Deus. É como se nós disséssemos para Deus o que Ele tem que fazer. A confiança está em crer que aquele que nós oramos, aquele que nós cremos, Ele sabe o que está fazendo e Ele é suficiente para dirigir a nossa vida. Amém? Por isso, queridos, você só pode confiar em quem você conhece. O livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 26, conta a história de Jesus acalmando uma tempestade. E ele diz assim, a partir do versículo 23, Mateus 8, 23, diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha que interessante. Eu não consigo nem andar no barco, quanto mais numa tempestade dormir, né? E ele diz, uma violenta tempestade. Não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade violenta, porque ela era tomada de fortes ventos e ele dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, vamos imaginar essa cena. Jesus entra no barco com os discípulos e eles estão navegando e de repente um vento forte, levanta-se uma tempestade e o Senhor está dormindo profundamente. Ele está dormindo profundamente. Você dorme profundamente quando as coisas não estão bem? Você dorme profundamente quando você está com muitas preocupações? Jesus dormia profundamente. Profundamente. Uma tempestade. Eu fico imaginando, vamos imaginar os discípulos. Pedro dizendo assim: cara, vamos ter que acordar o Jesus. Não, o negócio vai afundar. Aí o outro dizendo assim: não, capaz. Ele falou que vai morrer só na cruz. Se ele vai morrer na cruz, não vai morrer hoje, então nós não vamos morrer também. Aí o outro disse assim: não. E pode ser que só ele sobreviva e nós morremos. Porque a gente não sabe como é que está o negócio aqui. E aí começou uma discussão, né? Aí de repente alguém disse: não, vamos acordar. Aí acordaram Jesus. Aí quando eles acordam, o que Jesus fala? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Quem acordou Jesus essa semana? Quem acordou Jesus esse mês? Dizendo: ô Senhor, você esqueceu de mim? Hein? Nós não temos essa imagem, às vezes parece que Deus não está se lembrando da gente. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. E nós meio que temos que pedir para Deus, né, como que acordá-lo. E essa é a resposta que o Senhor diria: ah, você é uma pessoa de pouca fé. Irmãos, existem pessoas que oram para buscar socorro em Deus e existem pessoas que descansam em Deus. É diferente. Jesus, ele estava descansando em Deus e os discípulos estavam buscando socorro em Deus. Nós precisamos compreender que descansar em Deus é aquilo que fortalece a nossa fé. É aquilo que nos leva a vivermos uma vida professando, confiando, descansando. E a gente consegue, com isso, se libertar de tantas coisas que nos oprimem, de tantas coisas que nos atingem.
E essa era a situação ali no barco. Eu acho que a oração mais verdadeira que você pode dizer é aquela quando você diz assim: Senhor, tu sabes. Quem já orou assim? Senhor, tu sabes. É aquela oração onde a gente não fica falando tudo para Deus. Ou nós podemos falar tudo para Deus. Paulo diz: fazer conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades, com orações, com súplicas e com ações de graça. Nós podemos fazer conhecido diante de Deus, mas não para lembrar Deus dos nossos problemas, mas para expressar ao nosso coração, dizendo: Deus, eu estou passando por isso, mas eu creio que a tua vontade é soberana sobre isso. Ou quando nós colocamos para Deus um pedido e nós dizemos: Deus, independente do que for acontecer, nós cremos que a tua vontade é soberana sobre isso. Por isso nós precisamos compreender, e eu gosto muito do texto de 1 Pedro 5,7, versículo 7 e 8, quando ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A expressão não é ele vai cuidar, mas é a expressão ele tem cuidado de vós. Irmãos, essa é uma forma de descansar em Deus. E eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sou muito ansioso. Eu sou muito preocupado. Eu quero ver as coisas funcionando, eu quero ver as coisas acontecer. Quando venceu o prazo da prorrogação, eu comecei a ficar ansioso. E a minha ansiedade é aquela ansiedade, eu não sei se é igual à sua, mas é aquela ansiedade que começa a viajar em todo tipo de problema. Eu já começo a premeditar os problemas. Ah, meu Deus, eles não vão dar o prazo. Ah, meu Deus, eles vão não sei o quê. A Érica, ela funciona totalmente diferente. Ela descansa. Ela é tranquila. Ela diz: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu fico olhando para ela. E aí eu fico ansioso. E aí ela fez o processo, fez tudo. E aí, na sexta-feira, ligaram para mim e disseram: pastor, ligaram do patrimônio da prefeitura. Eu disse: ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, e agora? Eu não vou ligar. Aí, cheguei em casa e disse: Érica, aqui, né? Eu cheguei aqui na igreja, ela estava aqui, e eu disse: ligaram do patrimônio da prefeitura. Ela disse: ah, que legal, que bom, deixa eu ligar. Aí ela foi lá, ligou, e eu fiquei lá orando: oh Deus, oh Senhor, eu quero descansar em Ti, Senhor. Eu quero descansar, ensina-me a descansar. Daí ela veio e disse assim: adivinha? Deram 2 anos de prorrogação. Oh, Jesus. Irmãos, são características de personalidades. É difícil. Eu não sei, há coisas em que mas nós precisamos crer que Deus está no controle. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém? Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele sabe o tempo, Ele sabe o momento, Ele sabe a hora certa. Deus nunca está atrasado. É como aconteceu no fato que eu coloquei para vocês de Marta e Maria com a morte de Lázaro. Ele chega 4 dias após a morte. Deus não o mandou atrasado. Jesus disse: isso será para a glória de Deus. Deus não está atrasado na sua vida. Deus não está atrasado na sua vida. Amém? Deus não está atrasado. Deus está no controle. O versículo 8 de 5, 7 e 8, ele diz, versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É nesse ambiente de descansar em Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, que nós damos brecha para o diabo, porque ele nos conhece, ele sabe da sua fraqueza, ele sabe dos pontos em que você vacila, ele sabe dos seus conflitos. Eu escrevi algo aqui que eu acho extraordinário, desculpa, mas eu acho: você não derrota o inimigo saindo de uma situação difícil, mas você derrota o inimigo, mas não deixando a situação tirar a sua fé e o seu alicerce.
Sabe, às vezes nós queremos derrotar o diabo saindo de uma situação difícil, mas nós derrotamos o inimigo dizendo, antes de sair da situação, eu creio que Deus é soberano sobre isto. Eu creio que Deus é soberano sobre isto. Eu não sei, eu tenho medo, eu tenho dúvidas, eu tenho conflitos, eu tenho uma série de coisas no meu coração, mas eu creio que o meu Deus é fiel. Eu creio que o meu Deus é soberano. Eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós professamos isso, nós estamos determinando a derrota contra a força do inimigo, contra os laços e contra as artimanhas que Ele lança para nós nessas situações em que nós vivemos. A sua oração, ela não tem poder quando as escolhas não estão na vontade de Deus. Ela não tem poder. Porque tudo é fruto das nossas escolhas. Eu me lembro, uma certa vez, uma esposa me pediu, ela me ligou e disse, pastor, ele está usando droga aqui no quarto. O senhor não podia vir aqui, por favor? E eu cheguei lá, entrei no quarto, e ele estava fumando crack dentro do quarto. E eu disse, meu Deus, o que eu faço? Aí eu orei, e ele disse assim, ora por mim, pastor, ora por mim. E fumando crack. Bem doido, bem doido. E aí, era o Nilson. E aí eu orei, mas a minha oração não fez nada. Não fez nada. Não fez nem cócega. E naquele dia, irmãos, eu entendi uma coisa. Que as escolhas de uma pessoa, elas são mais fortes. Porque Deus não pode intervir na escolha de uma pessoa. Ele deu o direito para que você faça suas escolhas. O livre-arbítrio é algo que está nas nossas mãos. Por isso que eu gosto da frase que diz, liberdade é o direito que você tem de escolher o que vai governar a sua vida. Isso é o livre-arbítrio. Mas eu continuei a interceder por esse rapaz. A interceder. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a empresa, perdeu tudo. 2 anos depois, ele me ligou que estava limpo e estava resgatando novamente a sua vida. Ano passado ele me mandou uma mensagem dizendo que a esposa tinha voltado e que eles tinham se reconciliados. Por quê? Porque foi escolha dele. Tanto querer usar droga naquele dia, quanto um dia dizer, eu não quero mais. É nesse momento que Deus age. A minha intercessão continuou por eles. Houve um caso, certa vez, de uma pessoa aqui na igreja que ela manifestou um demônio, era uma legião de demônios. E pastor Jean e mais uma equipe estava tentando expulsar aquele demônio e ligaram para mim. E aí eu vim, e quando eu entrei na porta, aí ela disse assim, agora sim, agora ele veio. E imediatamente eu tenho uma prática com isso, e eu apliquei, e a entidade saiu. Foi horrível. E aquela pessoa, naquele momento, eu creio que ela foi liberta. Mas a palavra de Deus diz, se você se libertar e não se encher, eles voltam 8 vezes mais fortes. E eles voltaram. E ela hoje está afastada de Deus. Bem afastada de Deus. Eu recebi uma mensagem delas esse mês passado. E ela está bem afastada de Deus. Vocês estão entendendo? Eu orei, os demônios saíram. O outro eu orei, os demônios não saíram. É a escolha da pessoa, é as suas escolhas. Por isso que Deus se move pelo poder
que Ele tem mediante as suas escolhas. A fé, ela fundamenta a nossa vida diante daquilo que nós vamos vivendo e vamos escolhendo nos nossos dias dia a dia. É interessante, percebemos que a vida sempre será cheia de circunstâncias, boas e ruins. Nós não podemos determinar a nossa fé, nós não podemos determinar a nossa vida pelas circunstâncias boas. Se tudo está bom, aí eu tenho fé, aí Deus está comigo. Mas se tudo está ruim, não, então Deus não está. Irmãos, a oração, ela não está em mudar as circunstâncias, mas sim em saber que nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim, mas sim que Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto de colocar uma história, eu já falei ela aqui, de um fazendeiro, de um senhor, em que o seu filho ganhou um cavalo, era uma comunidade, e aí quando ele ganhou esse cavalo, toda a comunidade veio e disse: nossa, ele ganhou um cavalo, o senhor, ele é de sorte, o senhor também. E esse homem disse: será que é tão bom assim? E aí o rapaz foi andar com o cavalo, caiu, quebrou o braço. Aí a comunidade veio e disse: ah, pois é, né? O senhor falou, será que é tão bom assim? Ele caiu, quebrou o braço. Aí ele disse: será que é tão ruim assim? Porque Deus está no controle. E logo após 2 meses estourou uma guerra naquela região e o menino não foi convocado porque estava com o braço quebrado. Eu quero dizer para vocês que nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim quando Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Deus controla cada vida como preciosa para Ele. Deus controla cada vida como alguém que Ele ama e Ele está no controle. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus sabe da sua vida, por isso você não pode comparar a sua vida com outra pessoa. É como aquele pessoal que teve a inundação naquela noite, e todas aquelas casas foram inundadas, e uma das casas de um cristão, o ladrão entrou, roubou o carro uma noite anterior, sei lá, e aí veio na outra noite a inundação. E aí o carro estragou, acharam o carro na estrada, e alguém disse assim, essa pessoa disse: ah, Deus mandou o ladrão para roubar o meu carro, para que ele não ficasse embaixo das águas. E aí os outros que são cristãos, que perderam o carro embaixo das águas, que Deus é esse? Vocês estão entendendo? Nós não podemos atribuir coisas que acontecem com a gente como se Deus se manifestasse de uma forma para todos. Cada um de nós, Deus está cuidando. Cada um. Não importa qual é a sua necessidade, não importa qual é o seu problema. A oração, a palavra que eu deixo hoje ao seu coração: descanse em Deus. Descanse em Deus. Confie em Deus. Porque Deus está no controle. O seu milagre é seu. A sua medida está ali. A porção é sua. Deus vai derramar ela na medida certa, na profundidade certa daquilo que você precisa. Nós precisamos confiar e crer na soberania de Deus. E isso é tão difícil, irmãos. É tão difícil. A gente está sempre querendo lembrar Deus, dar um jeito para Deus e procurar, de alguma forma, achar que Deus vai fazer aquilo que nós queremos. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Deus, Ele sempre está no controle. Ainda que seja no último momento. No sábado eu e o Almir estávamos conversando, a cantina do Bazar de Usados sempre é um pouco mais fraca, né? Pela manhã ele tinha vendido bem poucos lanches e ele disse: ah, pastor, nós vamos ter que pensar numa outra estratégia. Eu disse: não, vamos esperar até o final do dia, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: viva um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal. Eu disse para o Almir: vamos viver hoje 1 hora de cada vez, porque basta cada hora o seu mal. E aí ao término da tarde a gente conseguiu, né? Não foi como nós esperávamos, mas foi bem melhor do que nós esperávamos. Deus sabe do que você precisa.
Deus sabe do que você precisa. Eu queria deixar essa palavra no seu coração hoje. Descanse na soberania de Deus. Descanse. Talvez você não sabe como que você vai lidar com alguma situação essa semana. Talvez você não sabe como que você vai tomar uma decisão. Talvez você não sabe como que você vai ver a provisão de Deus. Mas eu queria desafiar você a professar que Deus é soberano. A professar a sua fé. A desenvolver a sua fé. São esses ambientes em que nós vamos vivendo, que nós vamos amadurecendo e vamos compreendendo que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. Talvez você, às vezes, está desesperançoso com o seu casamento, com seus filhos. Talvez você está desesperançoso com a sua vida profissional. Mas quando você vai desenvolvendo uma fé em que Deus é soberano, você vai amadurecendo e você vai gerando essa intimidade com Deus. E você vai compreendendo, queridos, que a hora que você resolver a situação do seu casamento vai ter outro tipo de problema. Vai ter outra situação. A vida é circunstancial. A vida sempre tem circunstâncias. Mas o Senhor nos prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Há uma promessa de Deus aos que estão cansados, aos que estão fracos, aos que estão oprimidos. Há uma promessa de Deus, onde Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, vós que estáis fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma promessa de Deus para cada um de nós. Há uma promessa de Deus para a sua semana. Há uma promessa de Deus para circunstâncias que vão surgir. Talvez tudo está bem na sua vida. Talvez tudo hoje você está glorificando, exaltando o nome de Deus, dizendo: Deus, tudo está bem. Mas de repente pode surgir alguma coisa. Mas mesmo quando tudo está bem, nós temos que glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Eu queria deixar essa mensagem ao coração de vocês. A soberania de Deus está na medida da sua fé. A soberania de Deus está no direito que você tem de escolher. Está na decisão que você toma. Está no momento em que você diz: Senhor, eu não sei para onde vou, não sei o que fazer, mas eu sei quem Tu és. E eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. Nós temos experimentado isso em nossa vida, em nossa família. Temos experimentado a soberania de Deus em nossa família. Crendo na suficiência de Deus em todo o tempo, em todo momento. Vamos ficar em pé.